Fala, companheiros e companheiras, estamos aqui no nosso Fitcast podcast. Eu, André, meu parceiro aqui, Juscelino. A gente, antes de começar, não esquece de curtir o canal, compartilhar com seus amigos e dar aquele joinha. É de graça e ajuda bastante a gente. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, um companheiro de luta, nosso companheiro Renato Simões. A gente está com uma breve biografia dele aqui, mas segura um pouquinho aí que é grande, companheirado. Pode cortar mesmo. Foi secretário nacional dos movimentos populares e políticas setoriais do PT, trabalhou como secretário de governo na Prefeitura de Campinas, foi assessor especial para a participação social na Secretaria-Geral da Presidência da República e na Secretaria de Governo. É natural de Campinas, onde iniciou sua militância na Pastoral da Juventude, na SEBS, Comunidades Eclesiais de Base e na Pastoral Operária. Formado em Filosofia na PUC Campinas, fez pós-graduação em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Foi deputado estadual de 1995 a 2007 e deputado federal 2016 e 2017, como suplente. 2013 e 2014. 13 e 14. 13 e 14? 2013 e 2014. Criou a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que presidiu por 10 anos, e instituiu o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Foi vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na Assembleia e líder da bancada do PT. Também presidiu o PT Campinas e foi secretário estadual de formação de política do partido. E relator da CPI do narcotráfico. Quer mais? Não. Quer... Não, se apresenta um pouquinho aí. Senão o cara vai embora, pô. Só que isso aí ele já desanima. Já desanima. Na verdade é animador, né? Tá falando com um cara desse gabarito aqui. Com certeza. Vamos lá, Renato. Conta um pouquinho de você aí. Quem que é o Renato pra gente conhecer a pessoa Renato, porque o político a gente já viu que tem uma carreira enorme. Bom, já que eu estou aqui na construção civil, né, esse aqui é um sindicato que tem uma relação muito grande com a minha carreira política, porque quando a gente decidiu pela militância sindical, pela militância política, no final da ditadura militar, nós vivíamos uma época em que a maioria dos sindicatos aqui de Campinas eram absolutamente controlados pelos patrões, esse aqui inclusive, né? Então, lá para 77, 78, eu comecei a participar, como você disse aí, das comunidades de base, da Pastoral da Juventude, né? E na Pastoral Operária a gente decidiu apoiar oposições sindicais. Então, aqui foi uma luta para que esse sindicato pudesse, no começo dos anos 80, organizar uma oposição que fosse respeitada, né? Havia muita perseguição dos patrões, demissões, né? E quando a oposição sindical metalúrgica foi eleita em 84, isso deu um grande elan, né? Então, eu estava na Pastoral Operária, era seminarista naquela época, apoiava, né, nas comunidades a organização de grupos de trabalhadores, de várias categorias, inclusive da construção civil. E apesar da intervenção que houve, né, o Ministério do Trabalho impediu, pelo menos numa oportunidade, a oposição de levar, né, aquilo que nas urnas tinha conquistado. Então, a partir daí, a gente foi trabalhando nesse movimento sindical, ganhamos aqui, o sindicato se filiou à CUT, né? Durante um período, inclusive, eu trabalhei profissionalmente aqui como assessor da diretoria do sindicato no começo dos anos 90. E, bom, depois eu fui candidato a prefeito aqui em Campinas em 1990 e decidimos conjuntamente, inclusive com participação da diretoria na época, que a minha fase sindical estava mais ou menos encerrada, né? E eu me dediquei então à formação aqui mesmo no sindicato, formação política, como você disse, também no PT, e em 94 fui eleito deputado estadual, fiquei esses anos todos depois na militância mais partidária, né? Então, o que me define muito é esse caráter socialista da minha identidade, né? Para mim, a união
da luta política, com a luta sindical, com a luta social, ela tem a ver com esse grande objetivo que eu peguei lá na minha juventude, né? E de lá para cá a gente tem, então, frequentado essas várias frentes, né, da organização popular. E agora que eu estou sem mandato parlamentar, nós estamos investindo muito na sociedade civil. Então, voltei a fazer formação, voltei para a minha área de direitos humanos, né? Participo do Centro de Direitos Humanos aqui de Campinas, sou presidente de uma entidade chamada ACAT Brasil, que é a Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, e fundamos agora, recentemente, a Associação Nacional Vida e Justiça em apoio e defesa dos direitos das pessoas vítimas da Covid. Então essa é a minha atividade no momento, né? Também é uma alegria estar aqui conversando com essa geração nova aí da construção civil, né? E com você aí, trabalhador, trabalhadora que nos acompanha. Renato, fala um pouquinho pra gente aí da sua juventude mesmo. Você nasceu em Campinas, né? Qual bairro? Aqui, eu sou do Botafogo, moro lá até hoje, né? Moro na casa que meus pais construíram quando se casaram. Nasci em 62, né? E comecei a participar muito jovem. Naquela época nós não tínhamos nenhum grande mecanismo de participação. O movimento estudantil foi defenestrado em 68, com o decreto 477. Eu estudei no Culto à Ciência e tentamos criar lá um grêmio, né? Tinha o Centro Cívico. O Centro Cívico a gente dinamizou o que podia, fazia jornalzinho, né? Até virei... Você chegou a estudar com alguma dessas celebridades aí do Culto à Ciência que... Não, a única celebridade lá foram os bancos do Santos Dumont que mostravam pra gente e tal, né? Mas não sou dessa época. Esse pessoal é mais antigo, né? O Carlos Zara, a Regina Duarte e o Faustão é mais novo. Então não cheguei a ter essa possibilidade. E um episódio justamente desse período foi que a partir do momento que a gente tentou transformar o Centro Cívico num grêmio, a coisa também não foi muito bem, né? Eu me lembro que eu fui orador da turma, a gente tinha toda segunda-feira de manhã o hasteamento da bandeira. E em algumas ocasiões especiais, então você tinha um ato. E uma vez eu fui escolhido para falar pelos alunos num ato, né? E era justamente a independência do Brasil. E meu discurso foi esse: nós precisamos fazer o Brasil de fato independente, porque nós não somos independentes, né? Em época de ditadura militar, isso é um prato cheio para... Hoje nós não somos, né? Imagina lá. E eu tinha 14 anos, né? Então, 14, 15, não me lembro bem, mas o fato é que essa consciência que vinha na época de um engajamento importante que a Igreja Católica teve, uma fase em que era hegemônica na igreja a teologia da libertação, né? Isso aguçava a consciência crítica, né? Então, me lembro que no final dos anos 70, né, eu já estava na coordenação da Pastoral da Juventude, então você começa a ter, foi quando a gente começou a ler a teologia da libertação, livros de marxismo, depois entrei na faculdade de filosofia. Na faculdade de filosofia da PUC, na época, os padres e os professores de maneira geral eram todos identificados com a teologia da libertação. Então foi lá que a gente teve acesso, né, ao pensamento marxista, ao pensamento crítico, né, de grandes autores da realidade brasileira, né? E isso foi forjando a mente. Não tinha DCE na época também, né? Logo que eu entrei em 80 tinha um movimento que vinha, né, encabeçado por um companheiro do PCdoB, que está aí militando até hoje, o Mato Grosso, né, o Lejane Miran, que foi líder daquele movimento pelo DCE livre da PUC. Mas eu nunca participei muito de movimento estudantil. Eu já estava metido na periferia, no movimento de favelas, na Assembleia do Povo, né? Cheguei a participar durante um período de uma organização da igreja que tinha a finalidade justamente de apoiar os movimentos populares. Então lá nós criamos boletinzinhos, né? Nada como esses boletins de hoje, nem com esses meios digitais, né? Aquele panfletinho que era feito mimeógrafo, né? Que era passado de mão em mão dentro da fábrica, dentro da obra.
Então esse foi o início da minha militância. Eu acho que aqueles tempos, inclusive, faziam a gente ter uma juventude muito mais curta, né? Hoje, né, eu saí da pastoral de juventude quando eu tinha 22 anos, porque eu achei que já estava velho para a pastoral de juventude, né? Hoje, jovem é 30 anos, né? Em alguns ambientes, 35. Aquela época foi uma época muito dura, né? Uma época de restrição democrática, então o seu engajamento para quem tinha essa opção era muito novo e era muito amplo. Você estava ao mesmo tempo no trabalho da igreja, mas estava no trabalho do bairro, na associação, criando a associação de morador, militando na escola, fazendo oposição sindical. O PT era um partido nascente, eu mesmo, até por ser seminarista e ter as minhas limitações lá, só fui me filiar anos depois, mas participamos de todas as primeiras conversas, primeiras reuniões, né, as primeiras campanhas políticas, depois da criação do partido, em 82, né, primeira eleição que o Lula disputou como candidato a governador aqui em São Paulo. E então era uma coisa tudo muito junto e misturada, né? E Campinas tinha uma cidade bem menor do que é hoje, né? A minha juventude, sempre morei no Botafogo, morei uma época, quando era seminarista, nos bairros, né? Morei no Jardim das Bandeiras, morei na Vila Boa Vista, mas a minha casa mesmo, da minha família, onde eu moro até hoje, é no Botafogo. Então você voltava de madrugada andando pela Delfino Sintra, cruzava Andrade Neves, Moraes Salles, tudo isso aí que hoje você tem medo às vezes de cruzar, era uma coisa natural. Campinas era uma cidade 3 vezes menor do que é hoje, no mínimo, né? Então era uma cidade que tinha uma qualidade de vida também muito superior, porque aquele grande cinturão da periferia, ele ainda era muito pequeno para aquilo que é hoje a desigualdade social na nossa cidade, né? Então é isso, era E conta de pra vez gente em quando Giovanetti, de vez em quando Adembar, e era essa... E conta pra gente aí essa história aí do seminarista. Quando você decidiu ser padre? Como que foi essa... Eu decidi ser padre em 79. Eu tinha passado no vestibular da PUC para comunicação. Queria ser jornalista e tal. Mas eu participava, como eu disse, desde 74, 75, de grupos de jovens na igreja, na minha paróquia lá, depois na pastoral de juventude. E nós participamos da reconstrução da pastoral de juventude nacional. Porque os grandes movimentos de jovens católicos foram dizimados pela ditadura. Então, a Ação Católica, né, a JUC, que tinha militância na universidade, a JOC, que tinha militância no movimento operário, né, foram, durante os anos 70 principalmente, fortemente perseguidos, né? Então, uma nova etapa da pastoral de juventude vai começar lá para 78, 79, uma reorganização que eu participei. Fui da coordenação aqui da Diocese de Campinas, do Estado de São Paulo, que é o Regional Sul 1 da CNBB, e saí da pastoral de juventude depois que nós fizemos a Assembleia de Recriação Nacional, né? E viajei muito pelo país. Naquele período eu viajava direto, eu era articulador da pastoral de juventude nos estados do sul do Brasil, né? São Paulo na CNBB é Sul 1, né? Então de Sul 1 a Sul 4 lá no Rio Grande do Sul eu corri tudo naquele período, né? E numa viagem que eu fiz para o Nordeste, participar de uma Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular, em Recife, final do ano, uma viagem longa, né, de ônibus, então dias de ônibus, peguei uma enchente também pela frente, então na volta eu fiz em várias etapas, porque as estradas estavam interrompidas, né, parei em Vitória da Conquista, parei em Vitória, parei no Rio. E nessa viagem foi que eu decidi que eu ia abrir mão da faculdade de jornalismo e ia fazer a filosofia. Aí foi um processo de negociação com a igreja também, porque eu não queria morar no seminário. Então, queria trabalhar, queria continuar trabalhando, aliás, né? Então, naquela época ainda tinha uma flexibilidade. O bispo de Campinas, Dom Gilberto, ele autorizou que eu fizesse a filosofia fora do seminário.
Então eu estudava de manhã na PUC, trabalhava à tarde nessa comissão de apoio aos movimentos populares, nesse centro de documentação e comunicação popular que a gente tinha, e militava à noite nas comunidades e tal. E foi autorizado que eu morasse um período numa casa num barraco lá que foi construído para mim no Jardim das Bandeiras. Fiquei um ano e meio por lá. Depois, na hora que eu tinha que fazer a faculdade de teologia, me chamaram de volta e eu fiquei um ano no seminário. Mas logo o bispo me autorizou também a morar numa vila operária. Estava na pastoral operária, então fui para a paróquia da Vila Boa Vista. Mas aí já era uma efervescência muito maior, né? Foram os anos em que a gente consolidou o movimento sindical classista aqui em Campinas. Participei do apoio nas eleições, né, nos metalúrgicos, depois na Unicamp, criação de domésticas aqui, né, metalúrgicos de Limeira, sapateiros de Franca. Foi toda uma geração que se constituiu aí de 84 até 90, grandes conquistas. E aí que o bispo achou que eu não dava muito para coisa não, que eu podia cuidar da minha vida. Você foi expulso do seminário? Não foi expulso. Não cheguei a ser expulso, não. Foi uma conversa bem interessante com o Dom Gilberto. Falou, olha, eu te admiro muito, você é um cara legal e tal, mas seu negócio não é ser padre, não. Seu negócio é a política. Então, A política que aqui... é melhor você... Não, e teve uma, porque qual foi o ponto mais drástico? É que em 84 nós ganhamos os sindicatos metalúrgicos. E eu não podia, o bispo só tinha pedido, você não vai ser funcionário do sindicato, nem vai ser filiado no PT, você é seminarista. Então, respeita essa regra, eu respeitei. Mas eu era assessor do sindicato. Em 85 nós tivemos um ciclo de greves aqui muito grande. E eu me envolvi muito. Então eu fiquei 40 dias sem ir na aula, na PUC. E apesar que as minhas notas sempre foram muito boas e tal, mas eu perdi o ano de 85 por falta. E fui preso 2 vezes. Né? Seminarista preso, Aí, já pesou um pouco. E fui preso naquela famosa greve da Bosch, a primeira greve da história da Bosch, né? No Brasil, foi a greve de 85 aqui em Campinas. E foi um espancamento de gente e tal. E eu fui preso logo no começo, então não apanhei, porque eu fui um dos primeiros que foi preso. Quando me soltaram, eu morava lá na Vila Boa Vista, era da paróquia, né, da Boa Vista. E nós tínhamos muita gente machucada, estava uma chuva terrível, né. E aí a polícia interditou a entrada. Então quem estava em greve dentro da fábrica não saía, quem estava em greve fora da fábrica, nos piquetes, não entrava. E ficou lá uns 500 para fora, tudo machucado e tal. Aí eu, para não ter mais repressão, fui lá e abri a porta da igreja e botei todo mundo para dentro da igreja, né? E já tinha tomado meu banho, já tinha posto uma roupa e fui lá e falei pro capitão da PM que estava com choque que ele não podia entrar na igreja, que a igreja era... E o cara respeitou, foi embora. Então nós ficamos ali umas 6, 7 horas com o pessoal ferido, sujo, de barro e tal, dentro da igreja. Também foi uma crise lá com os setores conservadores da paróquia e tal, mas Dom Gilberto foi muito positivo e muito solidário, né? Não tive nenhuma restrição por causa disso. O que pegou mesmo foi no final de tudo, que aí ele falou, não, o que não dá aqui é sempre te permitir tudo, te deixei tudo, mas perder o ano por falta não vai dar, não. Vai cuidar da tua vida. Ainda fiquei 2 anos, aí teve um grupo de padres progressistas. Ele não era conservador em si, Dom Gilberto. Não, ele era um cara moderado, assim, mas na área social, política, muito aberto. Muito... apoiava a pastoral operária, apoiou a SEB. Teve lá seus problemas, né? Quando chegou o Papa João XXIII, teve um fechamento das coisas, né, na igreja mais conservadora. Mas Dom Gilberto era gente fina, ainda é, né, porque está vivo ainda, não é mais bispo, né, é bispo emérito, aposentado. Mas ele deu muito apoio para os leigos, por isso que ele falou, seu negócio é ser leigo,
como leigo você pode fazer sindicato, pode fazer política, pode fazer o que você quiser. Agora como padre tem regra, então ali foi uma separação amigável, né? E ainda continuei, né? Esse grupo de padres falou, não, vamos continuar seus estudos, teologia, até você terminar, depois a gente vê o que acontece, volta a falar com ele. Mas daí o meu engajamento também já tinha avançado bastante, né? E a igreja também já estava se sentindo, né? Aquela mudança que o Papa João Paulo II impôs, né, de acabar com vários dos espaços que a teologia da libertação trouxe para o país. Aí eu segui, aí depois então, eu me lembro que eu fiz um contrato de prestação de serviço com esse sindicato aqui, depois de anos que eu ajudava, né, os sindicatos, eu nunca recebi um tostão. Saí do seminário e fui trabalhar. Fiquei acho que 2 anos aqui fazendo junto com Limeira, com Franca e com os metalúrgicos, construção civil, esse trabalho de formação, até que em 94 eu fui eleito deputado estadual e aí a minha relação com o sindicato mudou, né? Aí era vir na greve, era apoiar, era negociar, impedir a violência da polícia, abrir alguma negociação, né? Mas sempre continuei com essa vinculação, mesmo como deputado, com a luta popular, que para mim é algo estratégico, né? Mandato é uma coisa que passa, né? 4 anos, no meu caso foram mais, mas é uma coisa que passa. O compromisso socialista, o compromisso de transformação social é que permanece, né? Ô Renato, aproveitando o gancho que você já deu aí sobre greve, sobre repressão, sobre pessoas machucadas, muita gente, a gente está tentando atingir um público jovem, e esse público jovem nasceu pós-ditadura e não sabe, muitas vezes fala muita besteira sobre o que aconteceu, de que era maravilhoso, que era lindo. Queria uma visão sua da época da ditadura, sobre a repressão que vocês sofriam no movimento sindical, nos movimentos de igreja também, que assim, contava, como você falou com o capitão, contava até com certo respeito, mas até tinha um limite, né? Tinha a paciência dos militares. Como que foi essa época de repressão? Conta alguns episódios aí. Era uma fase um pouco melhor, né? Porque a minha geração, até sábado passado, teve o ato da geração 68, né? Na faculdade da Rua Maria Antônia, em que a geração anterior à minha, né? A quem nós devemos muito, né, da democracia no país, fizeram lá o seu ato, né? Eu não sou dessa fase, eu sou de uma fase já final da ditadura. Mesmo assim, naquela época nós tínhamos fortíssimas restrições, né? Então, aqui eu me lembro, por exemplo, quando foi criada a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Campinas, né, que foi um momento em que veio para Campinas Dom Paulo Evaristo Arnes para fazer a instalação da comissão, e a catedral tentaram impedir que fosse utilizada a catedral, né? Então os militares restringiram fortemente o acesso. O ato foi dentro da igreja, e aquela catedral que muita gente passa batido ali no centro, naquele período, a cripta embaixo, né, e as salas laterais eram onde a gente tinha alguma liberdade para fazer reuniões. Então participei de muitas reuniões lá naquele período de construção com partidos políticos clandestinos na época, né? Então nós vivemos um período em que não tinha partido, não tinha movimento estudantil, o movimento sindical estava todo tomado por pelegos. E a igreja naquele período, principalmente a igreja católica, algumas igrejas evangélicas também, que são muito diferentes das de hoje, né? As igrejas mais históricas, como os luteranos, como metodistas, também tinham essa abertura, né? A Faculdade Metodista em Piracicaba, a PUC aqui de Campinas, eram instituições mais abertas, né? Então era uma época em que você já não tinha mais determinados riscos que foram muito fortes no período anterior. Mesmo assim houve assassinatos, houve tortura na época em que eu militava. Prisões, né? Como na época da... Mas já era uma coisa, vamos dizer assim, menos dramática do que a geração anterior, né? Em que nós temos aí centenas de pessoas que foram
torturadas, mortas, seus corpos desapareceram, né? E muita gente que também teve que sair do país, foi exilada, né? Então, para aquela juventude, tinha um investimento da ditadura também. Nós éramos a exceção. Me lembro que a primeira televisão que nós tivemos em casa foi a de 1970, para assistir a Copa do Mundo do México, a Copa que o Brasil foi tricampeão, né? E o presidente da época era o Médici, um general. Foi um período de maior repressão, né? A fase Médici, depois a fase Geisel, a primeira metade da fase Geisel, foram os períodos de maior repressão política, né? E o Geisel, o Médici era um cara que manipulava o futebol, né? Tanto é que demitiu o técnico da seleção, que montou a seleção na época, que era um comunista, João Saldanha. Então, João Saldanha foi quem montou o time. Mas, você vê que a história se repete, né? O Bolsonaro tentou tirar o Tite recentemente aí também, né? O fato é que naquela época houve uma intervenção militar. Quem estava na frente da CBF, não tinha CBD na época, não tinha CBF, era CBD, era um militar. E o João Saldanha era um militante do Partido Comunista Brasileiro, um cara genial do ponto de vista político, um grande comunicador, né? Depois ele fez carreira como comentarista esportivo e tal. Mas ele montou o time, mas na hora do vamos ver, tiraram o Saldanha e botaram o Zagallo, né? Para dar um caráter apolítico, né? À seleção e permitir que esse apolítico, muito entre aspas, fosse utilizado pelo regime. Tanto é que o Médici aparecia batendo bola, né? Tinha lá os cantores que o regime militar encomendava canções, né? Era a fase Brasil, ame ou deixo, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde e amarelo. Então essa propaganda toda do regime, então 70 eu tinha 8 anos, a minha infância foi num período, ela sim num período dramático, né? Em que as pessoas colocavam a própria vida em jogo. Mas depois a minha fase de estudante, né, já em 74 até 80, né, você já tinha uma certa liberalidade. Mesmo assim, em 74 teve uma morte violenta de um estudante, Alexandre Ivanuk Leme, né, teve repressão forte ainda naquele ano. Mas já era um período um pouco melhor. O fato é que as condições de vida do povo trabalhador não eram muito diferentes do que é hoje. Claro que a desigualdade cresceu demais. Então, naquela época, quem era a periferia de Campinas? Você não tinha as favelas ainda, né? Você começa a ter as grandes favelas justamente depois do primeiro ciclo da periferia, que foi a construção das vilas populares, né? Vila 31 de Março, veja, todos nomes de militares, né? Vila 31 de Março, Vila Castelo Branco, Vila Costa e Silva. Então você tinha grandes investimentos do governo militar para criar uma infraestrutura urbana para atrair trabalhadores nos anos 50, 60 para Campinas, porque Campinas começou a ser um polo industrial vinculado à indústria automobilística que se implantou em São Paulo e no ABC. Então onde é que ia morar essa classe operária? Principalmente metalúrgica, química, né? Precisava construir. E o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, construiu essas vilas. E em torno dessas vilas veio toda uma ideologia, né? Tanto é que, nossa, você pega, por exemplo, a Vila Castelo Branco. Vila Castelo Branco chamava Vila Bela, mas os militares vieram e botaram o nome do primeiro ditador, né? Quando morreu Costa e Silva, botaram o nome eu nunca entendi realmente, porque algumas pessoas chamam lá de Vila Bela e outras de Vila Castelo Branco, e eu nunca entendi agora por conta disso. Quer dizer, já existia um bairro. Você vê que a Vila Castelo Branco, ela tem uma parte de casas, tem uma parte de prédios, né? Então ali já existia um bairro antes. Como o Jardim Garcia já existia, não mudou o nome. Mas lá, como eles fizeram um grande investimento do BNH e morreu o Castelo Branco em 67, num acidente aéreo mal explicado até hoje, eles resolveram então mudar o nome, né? Já outras vilas foram construídas do zero, né?
Então já nasceram com o nome vinculado, Vila 31 de Março. Tá? Não é a vila do golpe do 1º de abril, é a vila da Revolução do 31 de março. Toda uma construção ideológica, né? A própria viúva do Costa e Silva foi chamada para inaugurar, né? Se não me engano, a Vila Costa e Silva ela teve presente. Então havia um investimento no controle social e na consciência. Os livros, os jovens estudantes na época, eles criaram disciplinas para justamente fazer a domesticação dessa juventude na escola. Então nós tínhamos lá a criação da educação moral e cívica. A educação moral e cívica era uma disciplina que foi criada durante esse período para educar o jovem na moral conservadora e no civismo domesticado dos militares. Por isso que eu me lembro, eu ganhei quando eu era moleque, eu ganhei uma bola de capotão no Culto à Ciência, porque eu fiz a melhor redação sobre o Duque de Caxias. Graças a Deus eu perdi isso, nunca mais vi, né? Porque sei lá o que eu devo ter dito. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Se você em algum momento se deixou influenciar. Deve ter deixado, para ter ganhado. Você vê, nos anos 70, a minha casa o Botafogo era um bairro perto do centro, né? Mas era a periferia. Isso quase. me leva a uma reflexão, Renato. Então quer dizer que os bolsominions de hoje têm solução a isso? Tem, não. Ninguém é fadado à pena de morte política, né? Pode ser um pouco mais difícil, né? Porque o bolsominion é uma espécie de involução na escala civilizatória muito, muito forte. Mas sempre que a gente acha que nós chegamos no fundo do poço, vem alguma coisa pior que nos desafia, né? Mas naquela época, então, nós tínhamos a televisão, né? Era uma novidade no país e era no nosso bairro. Então, graças aos militares, os caras aconteceram, a gente batia palma pro Médici, o presidente que trouxe a Copa, quando voltou a seleção do México, foi bater continência. Foi a primeira vez que uma seleção brasileira teve aquela repercussão toda, porque o presidente militar usou aquilo com grandes manifestações. Propaganda política, né? Depois na escola você tinha isso, você tinha educação moral e cívica. Depois de uns anos você teve um negócio chamado Organização Social e Política Brasileira. Eram duas disciplinas no ensino médio, no ensino universitário, que tinham essa inspiração militar, né? Em que você aprendia os símbolos pátrios, os hinos, né? Uma certa moral conservadora, né? Então, respeitar a família, como a família era constituída, esse negócio de gay já era discriminado desde aquela época, né? Não pode falar, não pode... Então você tinha um modelo de família, você tinha um modelo de escola, você tinha um modelo de profissão, criaram também naquela época disciplinas que vinculavam o ensino a uma dimensão profissionalizante, né? Eu cheguei a ter um negócio chamado PIP, que era não me lembro agora, eram programas para formação profissional. E claro que não tinha lá ser sindicalizado, né? Você aprendia lá como é que você seguia as ordens que te davam, né? Então a juventude dessa fase final da ditadura, ela vai se beneficiar, vamos dizer assim, de uma liberalidade maior do que do período anterior. Então começam a ter movimentos estudantis mais fortes, né? Começa a ter uma ação mais pública dos grupos de esquerda clandestinos, que não tinham sido varridos pela luta armada. Então aqui em Campinas nós tínhamos um grupo forte do MR8, tínhamos um grupo forte da LN, tínhamos um grupo forte do PCdoB, né? E a partir de 79 começa a discussão sobre a criação do PT. Então em 80 a gente já vai ter a possibilidade de legalizar esses partidos, né? E o PT nasce naquela reforma partidária do fim da Arena e do MDB. Quando que você se engajou mesmo, assim? A sua família já era de militância? Não, você eu fui o primeiro. Desgarrou ali? Seu pai ficou preocupado? Não, ou seu pai foi contra? Meu pai faleceu, eu era muito criança ainda. Então,
Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Meu pai era muito conservador, tinha sido tenente do exército, né? E deixou o exército, queria seguir carreira militar, deixou quando casou com a minha mãe, para trabalhar nas empresas que meu avô tinha. Então, era uma figura conservadora, né? Mas muito católica. Foi através da família que eu cheguei na igreja, mas quando eu cheguei na igreja, já era órfão de pai. E aí teve um padre ali no Botafogo, o cônego Carlos Menegazzi, que faleceu já, que era uma pessoa muito aberta, né? E foi ali que eu acabei me amarrando meu burro, porque foi lá que eu comecei a participar de grupos de jovens, foi lá que eu decidi ser padre com o apoio dele, foi lá que eu tinha algum apoio material também para viajar o país, né? Porque naquela época, eu me lembro, ele me chamou uma vez porque tinha um cara esquisito lá na igreja dizendo que estava perseguido pela ditadura e que precisava ficar lá uns dias para seguir viagem. Aí o que ele faz? Ele não sabe o que faz, me chama. Aí eu chego lá, era o Chico Mendes. O Chico Mendes era líder seringueiro, né, do Acre. Antes da fundação do PT, ele participava do PRC. Esse aí dava pra levar até nas costas, né? Atravessar o país aí levando ele, porque é um cara que merece, né? Aí tinha aquela vantagem, né? Era uma liderança ainda desconhecida, não tinha aquela projeção nacional e internacional que veio a ter nos anos 80, né? Mas eu me lembro que chegava muita gente, porque a igreja é do lado da rodoviária. Então muita gente que às vezes, final dos anos 70... chegava em Campinas, batia na porta da igreja, e quando tinha alguém assim que pedia apoio por ser reprimido, né, pela ditadura, o padre me chamava. E aí que eu conheci o Chico Mendes, aí você, né? Então, a igreja naquele período de fato dava apoio, inclusive material, né? Nós demos comida. O cara ficou um tempo lá, depois pagamos a passagem dele, foi embora. Então, com isso... Sua juventude, então, foi inteira voltada à militância, assim? Já, é isso. Questão de lazer, esporte, essas coisas, não era muito só a praia. Esporte eu tive uma fase dentro da igreja também. Nós tínhamos lá um campeonato de jovens das paróquias de Campinas, faziam lá um movimento chamado CEJOF, sempre nas férias de julho, né? Mas justamente num desses jogos de vôlei foi que eu machuquei a minha coluna. Aí eu já não era muito craque em nada, né? Acabei... aposentou a chuteira. Aposentei a chuteira com 17 anos. Foi uma carreira curta, perdida, infelizmente, pro país, né? Mas aí eu fui cuidar da política também. Renato, uma situação muito interessante do seu currículo é sempre o comprometimento com direitos humanos. Quando surgiu essa ideia de defender os direitos humanos? Desde essa época da ditadura, sempre, como eu falei, né? Então, aqui tinha uma outra coisa muito interessante. A Assembleia dos Bispos do Brasil, que naquela época eram muito progressistas, né? Era aqui em Indaiatuba, em Itaici. Então a gente tinha também muita relação com esses bispos. E quando eu fui da Pastoral de Juventude, o presidente do regional ao quem eu me vinculei era o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo, né? Então por que eu dei o nome de Prêmio Santo Dias para quando eu fui deputado estadual? Porque eu conhecia o santo da Pastoral Operária, o assassinato dele na greve dos metalúrgicos em 79, o governador era o Paulo Maluf, nós estávamos na ditadura, foi uma coisa que mexeu muito com a igreja, porque era uma liderança sindical, né? Foi líder da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, mas ele estava justamente numa tentativa de mediação da greve da Silvânia com os policiais, e os policiais miraram nele deliberadamente para matá-lo, né? Então lá eu conheci depois a companheira dele, a Ana Dias, ficamos amigos, né? E então esse período de repressão foi quando se criou, como eu disse aqui, a Comissão Justiça e Paz. Conheci Dom Paulo lá naquele ato que a gente estava, a catedral lotada,
e a praça, que não era calçadão ainda, né? A praça vazia, né? Os militares impediram então você ficou todo mundo lá dentro. Quem chegou e entrou lotou a catedral. Depois, né? Naquela minha viagem para o Nordeste, quando eu decidi ser padre, né? Eu fiquei um tempo lá em Olinda e Recife. O bispo lá era Dom Helder Câmara, então também defensor de direitos humanos. Então essa militância inicial minha já tinha esse compromisso ético e político com a defesa dos direitos, da democracia, dos direitos civis, políticos. Depois que a ditadura caiu, os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais. Então participei aqui daquela comissão de apoio aos movimentos sociais. A diocese depois criou um centro de defesa dos direitos humanos que eu cheguei a presidir. E quando eu fui para a Assembleia Legislativa, nós tínhamos um grupo muito forte de resistência aos direitos humanos na Assembleia. Tanto é que São Paulo só foi criar a sua Comissão de Direitos Humanos em 1996, 95. Então eu me elegi em 95 e eu defini que ia ser o meu objetivo principal lá, trabalhar essa temática. Então eu apresentei o projeto e fui muito combatido, né? Porque nós tínhamos muitos deputados que eram militares e que vieram justamente daquela fase da ditadura, né? Porque assim, o militarismo naquela época, ele acabou assim, a ditadura militar em si, mas o populismo militar ainda era muito forte, né? Muito forte. Você pega, por exemplo, a direita na Assembleia Legislativa, a espinha dorsal dela em 94, já era... Porque em 94, quando eu me elegi, foi a derrota do MDB, o surgimento do PSDB, o Mário Covas se elegeu, com um discurso também de defesa dos direitos humanos. Um conteúdo diferente do nosso, mas era um governo comprometido com direitos humanos. E lá nós tínhamos o coronel Erasmo Dias, que foi justamente um coronel que comandou a repressão política no tempo do Maluf, né? Foi o coronel que liderou a invasão do restaurante da USP, a repressão aos estudantes. Foi o coronel que era secretário de Segurança Pública quando mataram o Santo Dias. Então, ali você tinha um embate direto. Foi meu colega, o coronel Ulisses, não é Ulisses Guimarães. Como é o nome dele? Até esqueci. O cara que comandou o massacre do Carandiru, né? O Biratã Guimarães. Teve polêmicas imensas comigo, né? Eu estava na cadeira na frente dele quando ele foi condenado pela justiça por assassinato de centenas, né? De dezenas de presos. Centena, né? Foi cento e pouco, né? Ele fez justamente campanha usando o número 111, que era o número oficial de mortos do massacre, né? Então o número dele era o número do partido mais 111, né? Aí você tinha, eu me lembro que o programa de maior audiência, quando estreou a TV Assembleia, foi um debate meu com Afanásio Jazade sobre pena de morte, né? Que era um pouco menor do que esse espaço que nós estamos tendo aqui, né? Era uma mesa, eu de um lado, ele do outro, na penumbra, discutindo um tema cabeludo que era... Porque o Afanásio era um grande comunicador de rádio, né? Desses que espreme e sai sangue, né? Da Atena piorado, né? Um cara realmente... Siqueira Júnior piorado, né? Então, esse foi o primeiro grande debate. Quando abriu a TV Assembleia, falou, nós queremos um debate que arregasse aqui, que a audiência toda vem. E foi, de fato, eles repetiam aquele programa anos a fio. Então, o meu mandato, ele foi um contraponto. E foi um contraponto difícil de vingar, né? Então, mas nós criamos, né? Como você falou aí, eu fiquei 10 anos como presidente da comissão. Cada 2 anos elegia, eu era reconduzido. Mas aí nós criamos, né, a comissão na Assembleia Legislativa, o Prêmio de Direitos Humanos da Assembleia, que é dado até hoje, o Programa Estadual de Direitos Humanos, que são os compromissos que o Estado assinou, o Covas assinou, né?
Então, fizemos conferências estaduais de direitos humanos que produziram o programa estadual que foi aceito pelo COVAS. E aí toda a minha legislação na Assembleia, tudo que eu produzi de leis, tinha a ver com direitos humanos. Então nós fizemos a primeira lei anti-homofobia no país, que está completando 20 anos agora, né? A lei de 2001, que é a lei 10.948. Não só é das primeiras, como é das poucas, né? Porque hoje você criminalizou a homofobia por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não por uma lei, né? Então essa lei de 2001 é uma lei pioneira, né? Fizemos leis em relação à violência contra a mulher, em relação aos direitos das vítimas de violência, em relação aos quilombos do Vale do Ribeira. Então a gente sempre pegava um setor da sociedade discriminado, oprimido, marginalizado, e a gente então aprovava um projeto uma vez por ano, que era o máximo que a gente podia ter na época, né? Sempre vinculado a esses grupos. E me orgulho muito disso, porque a maioria dos deputados aprovavam um projeto para dar nome de rua, nome de escola, nome de ponte. A minha pergunta é mais ou menos nessa linha. Como que é você conviver com tanto canalha ali, você sabendo que ele está a serviço do capital, a serviço do que tem de pior na nossa sociedade, né? Só para acabar mesmo com a classe trabalhadora, acabar com o pobre, né? E criar políticas, né, que defendem os patrões dos trabalhadores e não os trabalhadores dos patrões, e numa campanha na qual eles vendem isso de uma outra maneira e acaba acarinhando votos para estar entrando ali. Qual que é a sensação, Renato? Você tomava um calmante antes de cada sessão? Como que funciona isso daí? Eu que deixava eles irritados, né? Mas eu me lembro, ali a gente tinha uma vida parlamentar muito intensa, né? E agora mudou o regimento, então a gente conseguia atrasar ou derrotar o governo, mesmo estando em minoria, levando obstrução por semanas, né? E eu era um bom orador, então me punham na tribuna sempre. A gente entrava às vezes às 7 da noite e saímos às 5 da manhã, revezando um grupo de deputados falando para ganhar tempo, né? Então nessas madrugadas é onde se dava os embates, porque, né, eu não bebo e a maioria lá bebia, então você estava em vantagem, né? Você estava na tribuna com o poder do regimento e os caras estavam embaixo no microfone de apartes, bêbados em geral, né? Então e tudo isso na época não tinha TV ainda, isso era registrado pelo Diário Oficial. Então você vai no Diário Oficial, você tem essas páginas e páginas, cadernos e cadernos dos discursos daquela época. Dos deputados bêbados. Alguns sim. Teve um episódio logo quando, isso não foi nem de dia, nem ele estava bêbado para dar a história real. Mas quando o Biratã Guimarães foi condenado pelo massacre do Carandiru, ele nunca me perdoou porque eu fui ao julgamento. Eu estava na bancada ali de honra do tribunal, lá onde tinham familiares, e estava eu. Eu também não perderia por nada, né? Então ele ficava sempre me olhando, né, morto de raiva. E eu fui e fiz um discurso quando terminou o julgamento e tal. E veja que ele não foi preso, né? Ele foi condenado, 200 e tantos anos, mas nunca cumpriu pena. E aí eu terminou o julgamento, no dia seguinte eu fui para a tribuna falar. Ele perdeu o mandato? Chegou a perder o mandato, não? Não me lembro mais. Isso que não, porque... Ele foi morto pelo amante, na versão oficial, né? Com uma arma fria que ele tinha em casa, né? E nós tínhamos paus homéricos na tribuna quando teve, por exemplo, o plebiscito do desarmamento, em que eu era contra o armamento, ele era a favor do armamento, né? E no fim eu pensei, né? Não falei porque estava morto, mas pensei, né? Se você não tivesse a arma, se tivesse entregado a arma, tava vivo até hoje, né? Mas ele, quando ele ouviu o meu discurso enaltecendo a decisão do júri pela condenação dele, porque a Assembleia Legislativa tem um sistema de som nos gabinetes, então você está falando, não tem ninguém, mas está todo mundo ouvindo. Aí o bicho desceu que nem um doido, né?
para me fazer uma parte nessa linha corporativa, né? Que você mencionou, como é que você convive. A maior parte convive um puxando o saco do outro lá, né? E o cara, você não tem vergonha de estar falando mal de um colega, você foi lá, você isso, foi aquilo. Não, é que a gente defende a vida. Você é um assassino, você foi condenado por homicídio, né? Então, e o cara acabou passando mal, né? Começou a ter uma tremedeira, parou a sessão, levaram o cara para o ambulatório e tal. Então os debates com essa turma eram muito acalorados, o que não significa que a gente não era respeitado, né? Porque justamente uma coisa que eu nunca me arrependo nesses, sei lá, 14 anos de deputado, é que se você tem uma identidade, mesmo que as pessoas não concordem com você, elas te respeitam. O picareta, que é aquele que faz o jogo melífluo ali, né? Quer dizer, fala uma coisa, fecha por baixo, fala mal na tribuna, mas depois fica visitando. Eu tinha isso por princípio. Eu não me misturo. Eu tô lá, reconheço que você é tão deputado quanto eu, porque você também está aqui porque foi eleito. Você pensa do jeito, eu penso de outro. Nós nos respeitamos como gente, mas passou aí o meu limite. Quando o coronel Erasmo Dias teve que apoiar a Comissão de Direitos Humanos, eu entrei, logo que eu entrei, eu apresentei esse projeto. Aí fui numa reunião de líderes. E já comecei a arrumar encrenca com os deputados militares, porque o Erasmo era líder do partido dele. Nem lembro qual era na época, porque o sucedâneo da Arena, não sei se era PP ou PPL na época, como é que chamava? PPB. E os líderes precisavam dar aval. E aí eu fui direto nele, eu falei, coronel, é o seguinte, o senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública, vitalício aqui. Da mesma forma que eu reconheço o seu direito de ser presidente de uma comissão, eu quero que o senhor garanta o meu direito de ser presidente da comissão. Nós vamos criar essa comissão. Não vai criar, não vai criar. Aí no embate, né, foi um ano de discussão, teve uma reunião de líderes em que ele falou o seguinte, fui lá na sala dele e falei, coronel, agora nós vamos criar a comissão. Falei, não vai criar. Falei, então você faz o seguinte, se você tiver o apoio de todos os líderes, você traz aqui o projeto que eu assino. Aí demorou 3 meses, mas eu voltei lá na sala dele, abri a porta, licença, tá aqui, coronel. Botei na mesa dele. O senhor não falou que assinava? Tá aqui, ó, todos os líderes assinaram. Aí ele olhou pra minha cara, não falou nada, pegou e assinou e jogou assim. Mas eu vou votar contra. Que problema seu. E de fato o projeto foi assinado com apoio de todos os líderes e um voto contrário que foi o dele. Caramba! Né? Mas veja que o Erasmo era um cara que eu nunca tive afinidade. Se você pegar os nossos paus na tribuna, estão todos documentados nos anais ali da casa, porque tudo está aqui grafado, depois transcrito e publicado. Foi um cara que eu sempre respeitei, porque o que acontece no parlamento? Você tem que ter noção de que você é diferente dele, mas que você e ele têm a mesma legitimidade do voto. Então, o que a gente tem que fazer é fazer o combate das ideias e cumprir os acordos. É a base de uma vida parlamentar. Por isso é que eu sou um dos deputados estaduais que mais projetos conseguiu aprovar. Agora está mais fácil aprovar porque mudou o regimento, tá? Mas às vezes você tinha deputados que ficavam 8 anos e não aprovavam um projeto de conteúdo. Ah não, mas o Bolsonaro ficou 28. Bom exemplo. Não aprovou nada, não fez nada e virou presidente da República. E hoje, se a gente vê, né, em todas as áreas dos direitos humanos, tem uma lei minha importante que, de alguma forma, foi importante para aquele grupo que pediu a lei, que lutou pela lei, né? E uma outra coisa que eu sempre tive muito forte no parlamento foi essa relação com os movimentos. Então, a Comissão de Direitos Humanos estava na rua, né? Tinha uma reintegração de posse do MST, tinha uma passeata reprimida, tinha uma greve que precisava, a comissão estava lá.
esse vínculo também é algo que a maioria dos parlamentares não cultiva, né? Mas que eu acho que é um papel fundamental, porque muitas vidas foram salvas por uma presença da entidade ali na porta da fábrica ou na ocupação de terra ou em rebeliões, né? Eu sempre tive todas as grandes rebeliões dos anos 90 em unidades da FEBEM, no Carandiru. Sempre a comissão se deslocava para lá e a gente ficava até encerrar para garantir que não houvesse massacres como aquele do Carandiru, né? E outros que infelizmente aconteceram. Mas aqui em São Paulo, graças ao fato de você ter uma comissão parlamentar, foi o antepenúltimo estado do Brasil a criar sua comissão, né? Todos os outros, eu falava na tribuna, vocês não têm vergonha? As assembleias legislativas do país inteiro criaram suas comissões de direitos humanos. Só aqui em São Paulo, que é proibido, só aqui que... Então, quando se criou, também se alterou muitas das práticas policiais e de governo, porque passaram a ter que obedecer um programa estadual de direitos humanos, a fiscalização e controle do parlamento, né? A gente fazia reuniões toda semana fiscalizando, chamando a autoridade. Se tivesse essa comissão lá no massacre do Carandiru, poderia ter sido evitado? Não sei se poderia ter sido evitado, seria mais difícil. Tinha deputados lá, né? Inclusive depois teve uma CPI, foi antes de eu entrar, né? O deputado Eloy Pietá, que depois foi prefeito de Guarulhos, ele foi muito ativo no caso do Carandiru, mas depois que o leite estava derramado, porque você não tinha um poder grande de entrada, né? E eu também não tive muita moleza, a gente dava muita carteirada, né? Chegava e dizia, não, eu tenho direito e... Você chegou a entrar no meio de rebeliões? Várias vezes. É? E cair pra dentro mesmo do... Então, claro que a gente não era irresponsável, né? Claro, não íamos entrar né? Mas você ficava ali, naquela linha tênue ali, né? Não, Polícia de um lado... Sempre, e tinha muitos deputados também, né? O Suplicy, que era senador, sim, era meu parceirão. O Greenhalgh, no período que foi deputado federal. Então sempre tinha. O Hélio Bicudo, no tempo que foi deputado federal. Outros deputados estaduais, como o deputado Wagner Lino, também já falecido, era meu parceirão. Então esse trabalho da comissão como mediadora, né? Como preventiva, né? De outros fatos, quando se institucionalizou e quando veio o Covas e quando teve o Programa Estadual de Direitos Humanos, então você vai criando um sistema de amarração que prevenia, né? Então, por exemplo, nós mediamos a construção de protocolos. A polícia não tinha protocolo para entrar em presídio. Não tinha protocolo para uma reintegração de posse de área ocupada. Não tinha protocolo para agir em greve. Então, depois de alguns anos, você foi construindo isso também. Então, não pode fazer no fim de semana, não pode fazer antes das 6 horas da manhã, tem que ter uma comunicação prévia, não pode pegar de assalto. Tem que ter a presença de autoridades mediadoras, tem que ter o conselheiro tutelar para atender as famílias, tem que ter uma ambulância. Então você começou a estabelecer certas normas que de uma certa forma mitigaram um pouco aquele rolo que era uma total... violência, né? Violência sem nenhum tipo de método, né? Mesmo assim, você teve furos importantes. Eu acompanhei, não era mais deputado, mas... acompanhei, quando deputado, aquela ocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos. Estive lá várias vezes antes da repressão, mas na reintegração de posse eu não era deputado. Mas eu era vice-presidente do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos Humanos, que tem muitos poderes também. Mas nós não pudemos entrar. Nos primeiros dias eles fizeram um cerco, né? Uma praça de guerra. Então, foi quase que um estado de sítio informal, em que parlamentares não entravam, comissões de direitos humanos não entravam, quem estava dentro não saía. Contra pessoas desarmadas, né? Totalmente desarmadas. Defesas, claro. né? Contra famílias, né? E Crianças, aí mulheres. depois é que a gente fez relatórios, né? Fomos lá, ouvimos, fizemos entrevista, né? Foi um grupo de umas 50 pessoas que nós organizamos para fazer entrevistas com as vítimas,
levantar os prejuízos que tiveram, levantar as marcas da violência e levantar casos dramáticos, como de uma família que foi estuprada pela polícia militar na noite da invasão da polícia no Pinheirinho. Eles chamaram para aquela operação forças do estado inteiro. Então as famílias de São José dos Campos mesmo sabiam quem eram aqueles policiais, porque veio gente do Pontal do Paranapanema, do litoral, subiu todo mundo para lá e sempre isolaram a área, ninguém entra, ninguém sai, então virou um arbítrio, né? Depois a gente, ouvindo as famílias, chegou essa denúncia, o senador Suplicy esteve comigo lá, nós fizemos uma audiência pública, ouvimos as vítimas e processamos e identificamos os responsáveis, né? Então é evidente que essas comissões de direitos humanos, elas de uma certa forma não acabaram com a violência policial, mas elas disciplinaram, né? E eu acho que nos últimos anos as comissões de direitos humanos passaram a ser esvaziadas também, né? Então a direita não disputava a comissão de direitos humanos, era uma coisa da esquerda. A direita começou a entrar para disputar e neutralizar. E a extrema-direita passou a condenar, né? Sempre. Se não me salvo engano, um dos Bolsonaros está dentro da Comissão de Direitos Humanos do Federal, né? Nós já tivemos isso antes, né? A bancada evangélica emplacou uma vez o deputado Marco Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? Bem antes do Bolsonaro. Então, mudaram o regimento. Então, hoje, depois que eu saí da Assembleia, teve várias reformas do regimento e, infelizmente, mudaram o caráter da comissão. Colocaram outros temas, tiraram o nome Direitos Humanos porque era uma comissão exclusiva de direitos humanos. Aí meteram lá também assuntos da área social, meteram lá participação, descaracterizaram. E durante muitos anos, setores conservadores tomaram conta da comissão. Agora é um deputado do PT que voltou esse ano a presidir a comissão, que é o deputado Emídio, que foi meu colega quando eu era presidente, ele chegou a ser meu vice-presidente uma época. Então a gente espera que as comissões tenham esse vigor, né? Mas nem sempre tem, elas estão, em alguns momentos, foram bem esvaziadas. E como que você foi parar lá na CPI do narcotráfico? Com todo esse histórico de defesa dos direitos humanos e... Não, justamente por isso, porque esses policiais, nós não tínhamos hoje, não tínhamos na época, uma clara vinculação do crime organizado com a polícia. Mas ali já estava começando, né? E a Comissão Federal do Narcotráfico, ela foi constituída no âmbito do Congresso Nacional e teve uma atuação muito forte aqui em Campinas. No país todo, mas aqui em Campinas em particular. Eu era deputado estadual, o Toninho, nosso companheiro, depois foi prefeito. Tinha muita informação, então eu era o elemento de ligação, né, das informações que o Toninho tinha sobre o crime organizado em Campinas com os deputados federais da CPI do narcotráfico. Chegaram a se instalar em Campinas durante vários dias. Foi fechado ali o Palácio da Justiça, o entorno todo foi interditado e tal, porque se levavam lá os depoentes, né? E o Toninho tinha muita vinculação com certas investigações sobre crime organizado em Campinas. Quando acabou a CPI federal, aliás, quando ainda estava existindo a CPI federal, várias assembleias legislativas criaram as suas CPIs estaduais. E não era a minha área de atuação, segurança pública, ainda que eu lidasse com segurança pública pelo viés dos direitos humanos. E o relator indicado foi o deputado Carlos Sampaio, que era deputado estadual à época, né, meu colega. Eu falei, não vou deixar esse cara sozinho, não. Me inscrevi lá na CPI. Conhecendo, né? E aí se criaram 3 sub-relatorias. E eu fui sub-relator de uma área da CPI do narcotráfico.
Só que o que aconteceu? Com o desenrolar da carruagem, o próprio relator, o Carlos Sampaio, tirou o time de campo. Os subrelatores foram tirando o time de campo, sobrei eu. Falei, então me Começaram dá a achar coisa demais, né? Não, aqui eu era o subrelator para a questão de transporte aéreo da droga. E a gente fez um trabalho decente. Desmontamos algumas quadrilhas de tráfico aéreo de drogas, né? Pegamos um mapeamento aqui de quase 400 pistas clandestinas. Nossa, foi um belo do estado baque de São Paulo. no tráfico de drogas. Mas infelizmente ele se Enxuga recompõe gelo. rapidamente. Enxuga Se gelo. não permanecer num trabalho contínuo, você não vai ter Mas nós definimos, né? Mudamos todos os protocolos dos aeroportos de Guarulhos, de Viracopos, de Congonhas, do Porto de Santos. Tínhamos uma relatoria específica para o Porto de Santos. Então a gente, de uma certa forma, fez o trabalho, né? E precisava fechar o relatório. E só eu tinha alguma coisa a apresentar e uma deputada chamada Rosmary Corrêa, que era delegada de polícia, que era a subrelatora da área de sistema penitenciário. Mas aí o que aconteceu, o outro subrelator era um cabo da Polícia Militar, chamado Cabo Wilson. Era o relator dos portos. Então o que aconteceu? Sem relator e com os subrrelatores sem ter o que mostrar, eu virei o relator. Então aí eu recolhi todo o material, reprogramamos a CPI e eu apresentei o relatório final, né? E depois teve continuidade com a criação da CPI do sistema penitenciário. Que aí eu só ajudei, quem foi subrelator na época lá foi o deputado Wagner Lino. E o trabalho dessa CPI acabou também me dando uma experiência numa área que eu acabei depois me especializando um pouco também. Essa área de investigação sobre o crime organizado e o monitoramento desses grupos, como hoje nós temos uma involução, né? Uma evolução para eles, uma involução para a sociedade, que são as milícias, né? Naquela época, eu fiz a primeira audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o PCC. Não se falava de PCC, era proibido falar de PCC. E eu convoquei o secretário de administração penitenciária da época, que era um cara até muito decente, chamava João Benedito de Azevedo Marques. E ele foi à Assembleia, depois foi o secretário de Justiça, vários secretários, e a linha oficial do governo Covas era negar. Não existe isso. Isso aí é um sonho seu. Isso aí o senhor está embarcando aí. Tem jornalistas que estão falando isso, nós temos o controle do sistema penitenciário, isso não existe e tal. E depois, evidentemente, que se comprovou, né? Não só... Tanto é que uma das últimas ações que eu tive como deputado em 2006, aí eu já não era mais presidente, porque eu fui líder do PT e líder não pode acumular, foi o massacre ficou conhecido depois como os crimes de maio, né? Teve uma série de atentados do PCC contra órgãos do governo, principalmente policiais. Foi o salve geral, né, que eles falam, né? E a reação da polícia de São Paulo foi sair matando. 500 mortos em poucas... E aí morria do lado de lá, morria do lado de cá, morria pra lá, morria pra cá. Praticamente não morreu ninguém do lado da polícia. Morreram alguns, lamentavelmente. Nós sempre defendemos, né, que foram vidas humanas que tombaram prestando um serviço público. Mas o fato é que isso não autoriza a polícia a sair, não, cada um dos nossos que morrer a gente mata 10 do lado de lá. E chega na periferia, quem é que são os 10 que nós vamos escolher para matar? É o jovem, é o negro, é o cara que está andando à noite, que tem uma atitude suspeita, você já vai chegando e matando. Tanto é que até hoje, né, você tem o movimento das mães dos crimes de maio, que ainda lutam por reparação do Estado, lutam para saber dos seus filhos, né, as circunstâncias da morte.
E esse é um episódio triste da democracia, porque aí já não estavam mais na ditadura. Era a polícia barbaramente matando na rua, torto e direito, gente que não tinha nada a ver com facção. E mesmo que tivesse, tinha que ser preso e responder, né, pelo seu crime, não ser assassinado como nós tivemos aquela mortandade toda, né? E hoje o PCC hoje, você com mais conhecimento de causa que a gente, ele está institucionalizado hoje? Ele está dentro do... Tá, e esse é o ponto mais indigesto para os tucanos. É porque a partir de um determinado momento, daquele movimento inicial do final dos anos 90, dizer isso não existe, isso não existe, isso não existe, até... hoje o que evoluiu é que não tem paz nos presídios sem um compartilhamento de gestão. O crime organizado manda na disciplina interna do presídio até um ponto em que passa a mandar o diretor da unidade. E isso são coisas assim de privilégios, né? Então o crime organizado tem as melhores condições dentro da cela, tem as oportunidades de trabalho, porque cada dia que você trabalha, você reduz 3 da pena pela lei de execução penal. Então, são pouquíssimos postos de trabalho dentro do presídio, e o crime organizado também, né? Teve uma oportunidade que eu fui falar com o secretário de administração penitenciária, pedindo a transferência de um agente penitenciário de uma penitenciária do Pontal do Paranapanema, onde estão as penitenciárias de um regime violento que eles criaram, chamado RDD, que é justamente onde estão os presos de... maior periculosidade, isso, né? São o regime disciplinar diferenciado, que eles chamam. E eu fui falar pessoalmente com o secretário, porque olha, eu estou aqui, não vou dar entrevista coletiva para a imprensa, não estou fazendo porque é um pedido do funcionário, ele precisa sair daquela unidade. Mas o que aconteceu, deputado? Olha, ele fez um relatório das atividades do PCC dentro da unidade em que ele trabalha. E ele procurou o diretor da unidade e disse, olha, PCC tem isso, tem isso, tem isso, faz isso, a droga entra assim, a arma entra assim, não sei o quê. E entregou um papel com o nome dos presos. E entregou para o diretor da penitenciária. E passou uns dias, ele estava no turno dele, foi chamado pelo faxina, o chefe da faxina, que é o preso que é contratado, portanto ele tem o benefício da pena diminuída, né? Para coordenar os faxinas, os presos que fazem limpeza, que fazem arrumação, até os que estão na cozinha. Em geral era tudo dominado pela própria facção criminosa. E aí o chefe do faxina falou, fulano, então rapaz, olha, eu estou aqui à sua disposição, o que você precisar, conte comigo. Vai incomodar o diretor da unidade, você quer melhorar alguma coisa aqui, fala comigo, pô. Nossa. E devolveu para ele o papel que ele tinha dado para o diretor da penitenciária. Nossa, isso é mais do que uma ameaça da vida dele, evidente, né? O cara nunca mais voltou para lá, procurou... Acabou batendo na nossa porta lá na Assembleia, eu fui falar com o secretário olhou pra minha cara com aquela cara de... Não tenho nada a ver com isso. Bom, o que eu faço? Falei, não faz nada, ué. Ele não quer denunciar, ele quer sair de lá porque ele preza a vida dele, o senhor manda ele para outra unidade. E aí conseguimos, ele foi transferido para um outro canto do estado de São Paulo, tá? Então, esse controle da atividade criminosa dentro dos presídios é algo que o Estado de São Paulo, infelizmente, inovou negativamente para o Brasil inteiro, porque a tolerância que foi feita, e esses acordos foram feitos também sob os marcos do massacre de 2006, porque toda vez que o Estado apertava sobre a facção criminosa, eles reagiam com ações, né?
E depois fala-se, né, que o secretário, então, foi obrigado a fazer um acordo com o PCC para parar os crimes então, de maio. Renato, eu queria tocar nesse ponto. Eu vi uma entrevista de um policial aí que faz até sucesso na internet aí, eu não vou falar o nome dele, não vou ficar dando moral, mas ele falou que não, que nunca houve esse acordo, que a polícia por si só que conseguiu, né, golpear o PCC e tal. Essa é a versão oficial. O que você acha? Interessa essa versão. Eu vi uma vez uma entrevista do Geraldo Alckmin, que era na época o governador, né? E a entrevista dele com o The New York Times, que é um jornal importante, né, dos Estados Unidos. E começaram a apertar ele, perguntar, mas você fez acordo com a facção? Ele simplesmente levantou e foi embora e falou que se soubesse que a entrevista fosse para falar daquilo, que ele não falaria, que ele não teria nem ido. Então, eu achei um pouco estranho, né? E aí um policial que, sei lá, se eu não me engano ele é policial federal e tal, ele tem até um gabarito, ele contestar a versão que, na minha opinião, foi respondida pelo próprio governador do estado ao não responder as perguntas do jornalista. Eu queria saber um pouco a sua opinião a respeito disso. Aquele é um episódio, né, eu acompanhei, eu estava, né, não era mais o presidente da comissão, mas quando começaram os crimes, eu fui para um QG que o secretário de Segurança e o secretário de Administração Penitenciária criaram para centralizar as informações, né? Então passei a noite lá, chegavam as informações e tal, depois aquele QG se tornou permanente para uniformizar o comando, porque as ações vinham de todo o estado. Então se tinha um atentado contra uma base da Guarda Municipal na cidade tal, aí no outro dia era um ônibus queimado no bairro tal, né? Então você tinha uma logística já demonstrando que o crime organizado ele tinha ultrapassado o limite dos bairros do entorno da penitenciária ou das cidades aonde tinha penitenciária, né? E tinham mecanismos de comunicação ágeis, né? Porque eles faziam a polícia rodar de um canto para o outro. E começamos a receber também. Então, essa transparência toda começou a acabar quando houve a reação. Então aí a gente já não tinha mais a mesma liberdade de estar recebendo online as informações e tal do que estava acontecendo. Por quê? Chegava num determinado bairro, aparecia 10 mortos. Ninguém sabia de onde tinha vindo. O que aconteceu? Uma moto passou e atirou, tinha não sei quantas pessoas num boteco, morreram 4. Ou foram num baile não sei da onde e morreu X. Ou chamaram o cara dentro de casa, fulano tá aí? Tá. Fulano sai e é executado na porta da casa. Então, naqueles dias, né, da crise de 2006, você tinha uma situação em que havia uma guerra entre o secretário de Segurança e o secretário da Administração Penitenciária. E ganhou a ala mais podre, que era do secretário de Segurança, que é um homem lastimável, chamado Saulo de Abreu Castro, promotor de justiça, que se afastou para ser primeiro presidente da FEBEM, depois secretário, né? E que tem no seu currículo manchas importantíssimas de violação de direitos humanos em São Paulo. Só que o secretário de Administração Penitenciária era um cara muito mais sensível à temática dos direitos humanos e tal, e foi frito no processo de negociação. Passou uns tempos, foi exonerado, saiu, também era um juiz de direito, não queria se expor, saiu. Agora, para mim está claro que houve, da mesma forma que há um pacto tácito de gestão compartilhada das unidades na base, que houve um acordo sim, né? Um acordo que era, você controla o seu pessoal, eu controlo o meu, e a gente estabelece uma paz de cemitério, né? A gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a gente. Isso fez com que o crime organizado, que estava espalhado, já quando fechou o Carandiru, eu fui da comissão que
que acompanhou o fechamento do Carandiru, nós dizíamos o quê? É preciso aproveitar o fechamento do Carandiru e mudar a política penitenciária do Estado. E o que o governo do Estado fez foi criar novas penitenciárias e espalhar isso para o Estado inteiro, né? E depois, a partir de 2006, 2007, 2010, isso espalhou para o país inteiro. Então, há uma guerra pelo comando, né? Então, em alguns dias a gente vê assim, o PCC está entrando em área do Comando Vermelho, o PCC está entrando em área no norte de comandos que eram nordestinos. Então, entrou o grupo dos paulistas e controlou o crime que era da facção criminosa local ali do Ceará, ali do estado A, B e C. Então, esse procedimento do governo do estado de São Paulo foi responsável pela expansão do crime organizado nos presídios. Da primeira negação, depois há uma tentativa desastrada de repressão, há um acordo tácito ou explícito. Eu acho que foi explícito, porque o tácito a gente conhecia. Isso permitiu que essa facção se espalhasse pelo sistema penitenciário do país todo. Nossa. É um pouco complexo o assunto aí, e assim, não é nem pesado, questão de né? condenar. Era uma conversa tranquila aqui, vocês estão comendo, bebendo aqui. Não é porque a gente não tem conhecimento de causa mesmo, aí fica difícil fazer as perguntas. Mas assim, o que a gente acha, assim, vendo de fora, né? Não é nem condenar a atitude do governo do estado da época, que não tinha nem o que fazer, na minha opinião, sabe? Eu só acho que as pessoas saírem falando o que não sabe, ou afirmando para defender A ou B, que é uma questão... É que aí entra interesses corporativos, ruim, né? Interesses políticos, de policiais também, que fizeram o seu nome em cima de realidades que não são divulgáveis. Exatamente. Mostrando só o que quer, né? Se abre, a sociedade pode ter o direito de se indignar, né? Embora hoje em dia tem tanto aplauso, né, às mortandades, você vê agora esse Lázaro aí que deu um nó na polícia, claramente é um pistoleiro de aluguel bancado por fazendeiros de Goiás. A polícia fez uma caçada, ele deu um nó nos policiais lá, mataram o cara, mas nós nunca vamos saber, né, quem eram os latifundiários que deram ordem para ele matar fulano. E por que todo esse apoio em cima dele, né? E claro que isso, uma parte da opinião pública já manipulada, né, acha que é normal, tem que matar mesmo. E no fundo, a engrenagem que gerou o Lázaro vai ter 200 Lázaros à disposição quando precisar de novo. Vai chamar um Zé. E na mesma linha das facções, hoje tá vindo as milícias, né? Que são policiais que se juntam, né? Aglutinam mais algumas pessoas da sociedade civil ali para ficar sobre a batuta deles e atacar os bairros garantindo segurança, alguma coisa assim, e depois ir expandindo os negócios para outras frentes, né? Você tem relatos, Renato, você que tá bem ligado às políticas públicas, disso acontecendo no estado de São Paulo, coisa parecida assim? Ou não? Então, coisas semelhantes, né? Mas cada estado tem uma configuração, né? E o fato é que esse fenômeno das milícias, ele já existia embrionariamente no tempo que eu era deputado, mas ele é bem mais recente, né? E basicamente é isso que você falou. Você tem um controle territorial do crime organizado que não existe sem agentes públicos. Então o fato da gente chamar de crime organizado não é porque o bandido é esperto e organizou direitinho. Crime organizado é uma expressão que denota sempre a participação de alguém do poder público envolvido. Então é uma cadeia de poder que junta o crime com o agente público. Pode ser o policial militar, pode ser o policial civil, pode ser um promotor de justiça, pode ser um vereador, pode ser um deputado. O fato é que um presidente, né? Eu sempre digo isso nas minhas lives, né? Que o governo Bolsonaro é a maior parcela de poder político que o crime organizado já teve na história do Brasil. Nunca
um Zé Ruela que construiu a sua trajetória explorando o povo da periferia nas comunidades do Rio de Janeiro em associação com o crime, chegou a governador, quanto mais a presidente da República, né? E a trajetória do Bolsonaro é justamente essa, é um escroque, um bandidinho de terceira categoria que conseguiu criar um poder político no Rio de Janeiro em torno dele. E esse poder político ele foi se fortalecendo e fortalecendo o crime organizado. E o crime organizado é isso, quer dizer, eu vendo segurança e sou pago por isso. Mas aí eu aproveito que eu faço isso, eu passo a administrar atividades lícitas. Quer dizer, porque a segurança privada é uma atividade lícita, né? Só que essa segurança privada implica em que eu use instrumentos que não estão previstos na lei. Que são o quê? Se eu pego um cara te importunando, eu vou lá e dou uma coça no cara. Ou eu mato o cara, né? Então eu tô garantindo a tua segurança praticando um crime. Então essa vinculação do agente público com o crime começa muitas vezes numa atividade de segurança privada, mas ele passa depois para outras situações. Ele passa para a extorsão, ele passa para o tráfico de drogas, ele passa para o grupo de extermínio. Então, com isso, você vai precisando envolver mais gente. Você tem que pagar o promotor para ele não olhar direito o processo e mandar arquivar. Se o processo vai adiante, tem que molhar a mão do juiz para não ser condenado. Depois, se você é condenado, tem que molhar a mão do cara da penitenciária para você ficar numa cela boa, com celular, com dinheiro, né? Depois que você cria isso, você precisa pagar a sua segurança para não ser morto dentro do presídio. Então, você vai vir numa roda viva, em que uma atividade ilícita vai gerando um cordão de envolvimento de várias instâncias do poder público. E é por isso que a gente vê assim, caiu o prédio lá na comunidade tal do Rio de Janeiro. Quem é que fez aquele prédio? Foi a milícia. Mas e o fiscal da prefeitura não viu que ali não podia fazer? Viu, mas recebeu. E o secretário? E o promotor? E o não sei quem? Então, o tamanho dos negócios vai diversificando também o nível de envolvimento. Aí então nós precisamos botar um deputado para ficar de cima da gente. Sim. Tirar os caras que estão nos perturbando. A gente tem que... estão perseguindo o tenente, então compra o capitão. Então compra o major, porque aí ele vai proteger o capitão. E o coronel? O coronel tem que ter o dele também. Então, com isso, você vai estendendo uma ramificação de crime que, infelizmente, está tomando conta de setores muito amplos. Porque uma coisa é você dizer, é meia dúzia. Hoje, lamentavelmente, a gente começa a ter uma coisa mais sistêmica, né? Sim. Então, você começa a ver o controle que o Bolsonaro tem dos policiais nesses motins, né? Que eles chamam de greve, mas não tem nada a ver com greve. Porque o cara que está armado não está fazendo greve, ele está se amotinando. Ele tem uma disciplina militar. Ele está furando com a disciplina militar. E diferentemente de uma greve em que você tem o que perder. O cara não tem nada o que perder, ele tem estabilidade, tem arma no bolso. Então não é greve aquilo, é um motim. E isso faz com que o bolsonarismo tenha crescido também no meio dos policiais militares. E de uma certa forma cause essas medidas simbólicas de desautorização dos governadores e da lei por policiais. Vai numa manifestação de bolsonarista, como no Recife teve uma, tranquilo. Na semana seguinte acute os movimentos do Fora Bolsonaro. O cara pega e mira no olho com a arma de bala de borracha. Ela não é para matar, ela é disciplinar, né? Mas ela é disciplinar quando você atinge o pé, a perna. Você não mira no peito nem na cabeça.
ainda mais no olho, né? Exatamente. Então é evidente que... E aí, por que caiu todo o comando da polícia militar do Pernambuco? Por causa daquele episódio do 19 de junho. É porque não tinha ordem do governador, não tinha ordem do secretário. Quem é que deu a ordem para reprimir? Né? Porque ali eles foram para atirar, eles não foram lá para coibir nada. Engraçado que essas rebeliões, esses motins acontecem em entes da federação governados por companheiros nossos, né? Tem esse motivo também, Que- de desestabilização, né? Desestabilização. Aconteceu com o companheiro Camilo, a questão da greve das prisões virando, da greve dos militares. É um negócio assim incrível que Aí, não ó, o acontece que em São acontece Paulo, lá né? no Ceará. Aí o comandante da Força Nacional de Segurança, que é um PM, casado com a deputada Carla Zambelli, apadrinhados pelo Sérgio Moro, que foi o padrinho de Sim, casamento sim. deles na maçonaria. Que ela desapadrinhou depois, né? Ele vai para Ela falou, lá como é que faz a um pedido do desapadrinhamento? governo do estado para levar um contingente policial de outros estados para acalmar a situação e dar a segurança que o motim lá. Ele vai e ele faz um discurso em apoio ao motim. Né? É muito bom isso. Então é Ajuda evidente muito. que o objeto, ou como teve aqui, eu não gosto do Dória e tal, mas o Dória é a mesma coisa. Aquelas imagens das caminhadas bolsonaristas em que os PMs ligam a sirene para saudar os bolsonaristas, batem continência para os militantes bolsonaristas. Isso tudo é uma afronta ao governo do estado e à lei, porque há uma partidarização hoje de uma parte expressiva da polícia que está dominada por esse âmbito, né? Por esse movimento político que o Bolsonaro, de uma certa forma, representa, que é a expressão da vontade de progredir à revelia da lei. Esse pessoal não quer mais salário, esse pessoal quer a conivência para poder fazer atividade criminosa sem nenhum tipo de controle. Renato, a gente está encaminhando para o final aqui. Tudo bem. O nosso MacGyver aqui, o David. Obrigado, David, de Ele já avisar aí. ele já tá aí dando o Coçando a nosso cabeça, horário, né? e Por tal. causa Mas das a gente sempre baterias. gosta de deixar aqui um espaço aberto para você falar o que você quiser aí. E também a gente sempre faz uma perguntinha, né? Se você gostou, se você aprovou a ideia e quem você gostaria de ver sentado aí, dando essa entrevista pra gente, batendo esse papo com a gente aqui. E a gente sonha bastante e se quiser sonhar aí no microfone também junto com a gente vai aprovar. Então, olha, eu acho que é muito importante que os sindicatos, eles tenham uma política de comunicação que chegue na categoria, porque comunicação é participação. Um sindicato que não comunica, ele não permite a participação da sua base. E um sindicato sem base é um sindicato que não serve para grande coisa. É um aparelho, né? Então eu vejo que comunicação, nesse período da pandemia, cresceu ainda mais em importância. Porque antes as pessoas só usavam o celular para resolver algum negócio. Ou para mandar bobagem um para o outro, ou marcar o almoço de domingo. Né? Com a pandemia, a comunicação digital passou a ter uma importância muito grande. Né? E o fato da gente não poder reunir em grandes assembleias, em grandes movimentos, torna o sindicato às vezes muito distante. Então acho que é um investimento importante do sindicato criar mecanismos de comunicação com a sua base, né? com o seu grupo de referência, né? O sindicalista nunca pode perder de referência que é o conjunto dos trabalhadores e não o corpo da diretoria que devem dirigir o sindicato, né? Nós estamos aqui em favor de uma organização de quem de fato tem que mandar no sindicato, que é a base da categoria. Então acho que é importante vocês fazerem esse investimento, né? Trazerem tecnologia, motivarem o pessoal a ver o canal do YouTube, ver as páginas, né? No Facebook, não sei que outros instrumentos vocês têm, mas é muito importante.
Sobre a conversa, acho que foi interessante. Sempre a gente falar da gente é bom, né? Não sei depois se o cara vai gostar, né? Mas o fato concreto é que é um formato agradável, né? Acho que tem muita gente que mereceria estar aqui, né? Porque desde trabalhadores que foram dirigentes do sindicato, né? Que não estão mais na ativa, mas que tem que manter essa memória histórica, né? Daquela, né? Eu entro aqui no sindicato, né, apesar das reformas que houve, já mudou muito aqui o salão e tal, mas a gente lembra do tempo em que esse sindicato era dominado por pelego, que a gente não podia entrar, que era ameaçado, né, que era expulso. Então, a memória disso é algo muito importante, que os sindicalistas hoje saibam que o mundo não nasceu quando ele entrou no sindicato, que já tinha coisa antes, e que a categoria, principalmente essa nova classe trabalhadora que se formou, né? Nós temos hoje uma classe trabalhadora mais jovem, mais escolarizada, porque teve acesso a políticas públicas que não existiam. O trabalhador da construção civil era o peão, era o cara, se não deu certo em nada, você vai ser peão da construção civil. Você tinha um estigma social, tinha gente que não gostava de falar, né? Por quê? Porque parecia que não tinha mais nada para o cara fazer na vida, ele virava trabalhador da construção civil. Foi graças à luta da categoria que a própria autoestima da categoria, dos trabalhadores, aumentou. E nesses anos de governo progressista, com Lula, com Dilma, se abriu para a classe trabalhadora uma oportunidade de ir na faculdade, de terminar o segundo grau, de fazer uma especialização, de combater as áreas insalubres, perigosas, né, dando uma dignidade para o trabalhador. E esse sindicato investiu muito na área de saúde, né? É importante isso. Então eu acho que aqui mereceria, por exemplo, que toda essa velha guarda sindical, que estava na oposição sindical, que foram os fundadores da CUT, que foram os primeiros dirigentes do sindicato, né, que eles sempre estejam, né, alimentando, né, com o seu exemplo, com a sua militância, o que veio depois. E acho que também esse sindicato, ele tem um papel para além da categoria, que é uma outra coisa que os trabalhadores deveriam valorizar muito. Ser de uma central sindical é ter relação com outras categorias, porque nós somos todos da mesma classe trabalhadora. E tem muitas lutas políticas que são lutas fundamentais, né? Por leis, por diretrizes da Justiça do Trabalho, né? Por ampliação de jurisprudências favoráveis, né? Então acho também que uma coisa importante, né? Até foi um dos trabalhos que eu fiz aqui no sindicato, em 1900 e bolinha, era justamente a formação, né? Saber que direito você tem, qual é a lei que te ampara, saber como ela foi construída, que a abolição da escravatura não aconteceu porque a princesa Isabel estava de bom humor e resolveu, tomando um império lá, uma cerveja império, libertar os negros, os escravos. Então tudo isso também são coisas que um bom professor de história, né, alguém da Unicamp aqui, tem vários nomes que poderiam vir aqui também fazer esse debate, né, sobre a história do movimento operário. Eu acho que a história realmente vale a pena ser contada, né, porque ela é fruto de uma coletividade, né? Mesmo as histórias individuais, como a que eu contei aqui, é fruto de uma coletividade, não foi uma coisa única, né? Foi uma coisa em que nós vivemos um tempo que produziu esse tipo de trajetória. E como eu, muitas outras pessoas poderiam estar aqui para falar. Da classe trabalhadora mesmo, do sindicato mesmo, né? Poderiam estar também compartilhando com vocês essa história. Beleza, muito obrigado, Renato. Obrigado, Drezão. Até a próxima aí. Quer falar alguma coisa, Capel? Só queria agradecer a presença do Renato aqui com a gente hoje. Para o pessoal que está assistindo, não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, aciona o sininho para sempre receber notícias novas do podcast, do Fitcast e de vídeos institucionais da entidade, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito bem.